Bom, e aqui comigo agora eu converso com o professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Michael Moalen. Michael, boa tarde, obrigada, bem-vindo. Bom, eu queria que você me explicasse quais são os próximos passos agora nesses 180 dias. Começa por aí que o prazo de 180 dias, ele na verdade é um prazo máximo para que a presidente da República retorne à função de presidente. Esse processo pode durar mais, embora pareça muito improvável, e pode durar menos. Eu imagino, as estimativas é que dure em torno de 2, 3 meses até o seu fim. Portanto, 90 dias, metade do prazo. É uma estimativa, isso pode ter uma variável nova, que é a presidência desse processo passa agora a ser feita pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que se transfere ao Senado. Ricardo Lewandowski. Exato. Então essa é uma variável, mas dificilmente durará os 6 meses do prazo. Quais os poderes do presidente provisório, no caso Michel Temer? O presidente provisório, o presidente em exercício, ele é presidente da República para fins legais. Ele pode nomear ministro e exercer as suas funções sem nenhuma diferença em relação à presidente da República, a presidente Dilma. A única diferença, e não é pouca, é uma diferença substancial, é em relação à perspectiva política. Há essa questão pendente, que é a votação no Senado, o resultado final. Portanto, a presidente Dilma ainda é presidente da República afastada. Então, o vice-presidente agora, presidente em exercício Michel Temer, assume ainda em caráter provisório. Mas seja, mesmo assim ele tem todos os poderes. Ele tem os poderes, ele pode nomear, pode apresentar projetos de lei, nomear ministros e, claro, avançar, mudar políticas públicas, criar novas ou revogar políticas da presidente Dilma. Nesse período, há alguma abertura para contestação ainda ou não? Para contestação do próprio governo? Não, a contestação está sendo feita o tempo todo do processo do impeachment e, conforme o advogado da União, o Zé Eduardo Cardoso, anunciava, vai se fazer o tempo todo essa contestação, tanto no âmbito do processo no Senado, quanto para o Supremo Tribunal Federal. Isso será feito, então a expectativa é de que existam inúmeros recursos ao longo desse processo, internos ao processo de impeachment no Senado e também externos ao Supremo Tribunal Federal. Agora, Michael, por último, uma curiosidade, quem é o vice-presidente em exercício do Brasil nesse momento? É uma pergunta que mostra, o fato de existir a dúvida mostra a situação que a gente vive. Não temos um vice-presidente da República neste momento, quer dizer, o vice-presidente formal é Michel Temer, que está em exercício. Então, a vaga de vice-presidente está vazia. Não se pode dizer que o vice-presidente seja o presidente da Câmara, muito menos ele que também está de forma interina na presidência da Câmara. Agora, quando a gente fala de vice-presidência, é diferente de falar de linha sucessória. A linha sucessória existe e ela está mantida. Então, o próximo hoje, nesta linha sucessória, é o presidente do Senado, Renan Calheiros. E é ele que responde na ausência de Michel Temer nesse momento. Exato. Se Michel Temer viajar para o exterior, como é provável, por um curto período de tempo, imagina-se, quem assume a presidência da República nessa ausência é o presidente do Senado. Michael, muito obrigada por essa entrevista. Boa tarde. Obrigado.